Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque o tema de hoje é daqueles que fazem diferença na vida real de muitas mulheres. Os alimentos que ajudam no desejo feminino. Muita gente nem imagina, mas aquilo que você coloca no prato todos os dias tem impacto direto no seu corpo, no seu humor, na sua energia e, claro, no seu desejo. O prazer feminino não depende só de hormônios ou emoções. Ele também nasce da forma como você nutre o seu corpo. E quando a alimentação trabalha a seu favor, o desejo desperta de um jeito natural, suave e cheio de vitalidade. Imagine sentir o corpo mais leve, a mente mais tranquila e a energia circulando de um jeito que reacende a vontade de viver e de se conectar. Isso não é exagero. É ciência, é cuidado e é autoconhecimento aplicado no dia a dia. Muitas mulheres após os 40, 50 ou 60 relatam que o desejo parece diminuir. Mas o que pouca gente percebe é que o corpo está apenas pedindo o combustível certo. O desejo feminino está profundamente ligado à circulação, aos hormônios, ao equilíbrio emocional e à saúde do sistema nervoso. E existem alimentos capazes de atuar diretamente nesses 4 pilares. Quando você começa a consumir aquilo que aumenta a produção natural de libido, melhora a lubrificação, equilibra hormônios e reduz a ansiedade, o corpo responde. E não responde devagar. Responde com vida. Porque o desejo não some, ele só se apaga quando falta energia, cuidado e nutrição adequada. E hoje eu quero te mostrar como uma mudança simples no prato pode reacender sensações que você pensou que estavam adormecidas. E antes de você pensar que precisa de dietas complicadas ou alimentos difíceis de achar, eu já te aviso, não precisa. São alimentos que você encontra no mercado, na feira, no dia a dia, alimentos que melhoram a circulação do sangue, aumentam a produção de neurotransmissores do prazer, reduzem inflamações que atrapalham a libido e ainda fortalecem a saúde íntima de dentro para fora. E o mais bonito é que esses alimentos não ajudam só no desejo, mas também na autoestima, energia e disposição, tudo aquilo que influencia diretamente como você se sente na própria pele. Porque quando você se sente bem com você, o corpo entende que é seguro desejar de novo. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos que aquecem o corpo, os que melhoram a lubrificação, os que despertam sensações, os que equilibram os hormônios e os que ajudam o coração a bombear sangue com mais força, já que o desejo feminino depende muito mais da circulação do que muita gente imagina. Vamos falar do alimento que acalma a mente, do alimento que desperta o corpo, do alimento que melhora o humor e do alimento que ajuda a pele, os hormônios e a energia feminina a trabalharem juntas. Porque o desejo não mora só no corpo, mora na soma de tudo. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que talvez a falta de desejo não seja falta de vontade, mas falta de nutrição. E quando você oferece ao seu corpo aquilo que ele precisa, ele devolve algo ainda mais poderoso, a capacidade de sentir de novo. Quando a gente fala sobre alimentos que ajudam no desejo feminino, a primeira coisa que você precisa entender é que o corpo responde ao que você dá a ele. E existem alimentos que literalmente despertam a circulação, aumentam a produção de hormônios do bem-estar, melhoram a lubrificação e acalmam a mente. E tudo isso se transforma, assim, em mais desejo, mais sensibilidade e mais prazer. E o primeiro deles, talvez, seja mais poderoso do que parece. O cacau puro. Não chocolate cheio de açúcar, mas cacau de verdade. Ele aumenta a serotonina, o hormônio do prazer, melhora o humor, reduz a ansiedade e ainda melhora a circulação. Não é à toa que muita mulher sente aquele aconchego na alma quando come um pouquinho de chocolate amargo. O cacau conversa diretamente com o cérebro e desperta sensações de bem-estar que influenciam a libido. Outro alimento. Essencial é o abacate. Ele é cheio de gorduras boas, vitaminas e minerais que equilibram hormônios femininos. Muita gente não sabe, mas boa parte do desejo nasce do equilíbrio hormonal. E o abacate é um dos melhores alimentos para isso. Ele melhora a produção natural de hormônios sexuais, hidrata o corpo de dentro para fora, melhora a lubrificação e ainda dá energia. Não é um alimento pesado, é um alimento que desperta, o tipo de energia que o desejo feminino ama. E se existe um alimento que a mulher madura deveria colocar no prato com mais frequência, é o salmão ou qualquer peixe rico em ômega 3. O ômega 3 melhora a circulação, alimenta o cérebro, reduz inflamações e melhora o humor. 4 coisas diretamente ligadas ao desejo. Quando o sangue circula melhor, o corpo sente mais. Quando o cérebro está equilibrado, o prazer aparece. Quando a inflamação diminui, a sensibilidade aumenta. É um alimento completo que conversa com o corpo inteiro. Agora, existe um alimento simples, barato e extremamente poderoso. As sementes de linhaça e de chia. Elas ajudam a equilibrar hormônios, melhoram a saúde vaginal
e aumentam a hidratação do corpo. E sabe o que é mais curioso? Muitas mulheres que incluem essas sementes na rotina percebem mudanças até no humor, no sono e na energia. E tudo isso influencia diretamente o desejo. O corpo é um sistema. Quando uma parte melhora, todas as outras respondem. E claro, não podemos deixar de falar das frutas vermelhas. Morango, amora, mirtilo e framboesa. Elas são antioxidantes, aumentam a circulação do sangue e melhoram a sensibilidade. Os pequenos vasos sanguíneos, responsáveis pela excitação feminina, funcionam muito melhor quando o sangue chega com força. E as frutas vermelhas ajudam exatamente nisso, além de deixarem a pele mais bonita, o humor mais leve e o corpo mais desperto. E por último, uma surpresa para muita gente: gengibre. Ele aquece o corpo, acelera a circulação, aumenta a sensibilidade e desperta o sistema nervoso. Ele não é só um tempero. Ele é um ativador natural de energia. Um corpo aquecido sente mais, um corpo frio não responde. E o gengibre ajuda a acender essa energia interna que faz o desejo aparecer. Esses alimentos não são milagres, mas são gatilhos naturais. Eles ajudam o corpo a responder melhor, a sentir mais, a despertar sensações que estavam silenciosas. A libido feminina é influenciada por química, emoção, circulação, hormônios e bem-estar. E esses alimentos conversam com todos esses pontos ao mesmo tempo. Se você começar a incluí-los no seu dia a dia, perceberá que o corpo volta a ter vida, leveza e energia. Porque o desejo nasce disso, de um corpo nutrido, de emoções equilibradas e de pequenos gestos de cuidado que se acumulam e transformam tudo. E agora, vamos para a segunda parte, porque ainda temos alimentos poderosos, alguns até surpreendentes, que ajudam no desejo feminino de um jeito natural, suave e profundamente eficiente. E o primeiro deles é um dos mais conhecidos, quando o assunto é energia e vitalidade: a maca peruana. Ela não é moda, não é mito e não é exagero. A maca atua diretamente na regulação hormonal, melhora o humor, aumenta a energia e ajuda o corpo a encontrar equilíbrio. Muitas mulheres que usam de forma consistente relatam aumento de desejo, melhora da lubrificação e até mais sensibilidade durante o toque. É como se o corpo acordasse por dentro. Outro alimento precioso é o mel. E não é apenas pela doçura. O mel fornece energia rápida, melhora o fluxo sanguíneo, hidrata o corpo e ainda traz minerais importantes para o equilíbrio hormonal. Além disso, o mel aumenta um neurotransmissor chamado dopamina, responsável pela motivação e pelo prazer. Quando a dopamina está alta, o corpo deseja mais, busca mais e responde melhor. As castanhas, nozes e amêndoas também entram nesse grupo. Elas são ricas em zinco, magnésio e gorduras boas, 3 elementos essenciais para a produção de hormônios sexuais. Além disso, esses alimentos reduzem o estresse, melhoram a função cerebral e aumentam a energia. E você já sabe, quando o estresse diminui, o desejo aparece, porque o corpo só deseja quando se sente seguro. Um dos alimentos mais interessantes da lista é a canela. Ela aquece o corpo, melhora a circulação e desperta sensações internas que estimulam a libido. A canela aumenta a sensibilidade, acelera levemente os batimentos cardíacos e melhora o fluxo de sangue, especialmente na região íntima. Não é à toa que ela é considerada afrodisíaca em diversas culturas. E claro, não podemos esquecer das ervas e plantas adaptógenas como o ginseng, a ashwagandha e o tribulus terrestres. Essas plantas ajudam a equilibrar hormônios, diminuir a fadiga mental, reduzir o estresse e aumentar a vitalidade. O tribulus, por exemplo, é conhecido por melhorar o desejo feminino de forma natural, enquanto a ashwagandha ajuda a acalmar a mente. E você já percebeu como o desejo depende da mente, não apenas do corpo. Outro alimento importante é o azeite de oliva extra virgem. Ele melhora a circulação, combate inflamações, nutre o sistema nervoso e ajuda no equilíbrio dos hormônios femininos. Quando utilizado todos os dias, ele melhora até a energia física e mental, o que influencia diretamente o desejo. E claro, precisamos falar da água. Pois é, às vezes a maior causa de queda da libido é simplesmente desidratação. A falta de água diminui a lubrificação, reduz a energia, aumenta o cansaço e deixa o corpo menos responsivo. Uma mulher hidratada é uma mulher mais sensível, mais desperta e com muito mais capacidade de sentir prazer. Agora, pense em tudo isso junto. Alimentos que equilibram hormônios, outros que aumentam a circulação, alguns que melhoram o humor, outros que despertam energia e alguns que acalmam a mente. Quando você junta tudo, cria uma combinação perfeita para reacender o desejo feminino. O corpo maduro precisa de equilíbrio e esses alimentos oferecem exatamente isso. Se você começar a incluí-los na rotina, mesmo que aos poucos, vai perceber mudanças reais. A energia volta, a mente clareia, a pele melhora e o desejo, que parecia distante, reaparece. Não é um milagre, é o corpo funcionando como deveria.
A verdade é que quando falamos de desejo feminino, não estamos falando apenas de hormônios ou de alimentos isolados. Estamos falando de vida, de energia, de emoção, de presença. A alimentação é uma das formas mais delicadas e profundas de cuidado. E quando a mulher começa a nutrir o corpo com aquilo que reacende sua vitalidade, o desejo não tem outra escolha a não ser despertar. Porque o corpo responde ao amor que recebe. Ele percebe quando é tratado com carinho, quando é respeitado, quando ganha aquilo que precisa para funcionar em harmonia. E talvez o mais bonito de tudo seja entender que o desejo feminino não desaparece com o tempo. Ele apenas muda de expressão. Antes ele podia ser impulsivo, agora ele é consciente. Antes talvez fosse físico, agora é emocional. Antes podia aparecer rápido, agora chega devagar, mas chega de um jeito muito mais profundo, muito mais verdadeiro. E a alimentação ajuda exatamente nisso. Ela devolve ao corpo a base necessária para que ele tenha força, sensibilidade e equilíbrio para sentir. Quando você coloca no prato alimentos que melhoram sua circulação, seu humor, sua energia e sua saúde íntima, você está enviando ao corpo uma mensagem clara. Eu estou cuidando de você. Pode relaxar, pode sentir. E o corpo sente. Ele relaxa, responde, desperta. E aos poucos, aquilo que parecia perdido renasce com uma delicadeza que só a maturidade pode oferecer. Não é um desejo barulhento, é um desejo maduro, firme, presente, que nasce da calma e não da pressa. Você já percebeu como a autoestima influencia o desejo? Quando a mulher se cuida, quando escolhe alimentos que fazem bem, quando percebe a própria energia mudando, algo acontece no olhar, no jeito de andar, no jeito de respirar. Ela começa a se reconhecer novamente, começa a sentir orgulho do próprio corpo, começa a perceber que ainda existe brilho, existe força, existe vida, e essa sensação de estar viva é um dos maiores combustíveis do desejo. O desejo feminino é complexo, é sensível, é intenso, e ele floresce quando o corpo está bem. Por isso, os alimentos que mencionamos não são apenas itens da cozinha, são ferramentas de reconexão, são caminhos que levam o corpo a lembrar da própria capacidade de sentir prazer. São estímulos naturais que acordam a energia feminina que às vezes fica adormecida pelas responsabilidades, pelas rotinas, pelas pressões da vida adulta. E quando você combina a alimentação com o autocuidado emocional, com descanso, com movimento e com carinho, a transformação é completa. Porque o desejo não nasce de um fator só, ele nasce do encontro entre corpo, mente e alma. E quando esses três estão alinhados, o prazer volta com uma força suave, mas irresistível. Um prazer que não exige, não pressiona, não cobra, apenas acontece. Então, se você está nessa fase da vida e sente que seu desejo diminuiu, lembre-se, não é o seu corpo desistindo de você, é o seu corpo pedindo cuidado. É ele dizendo, me nutre melhor, me olha com carinho, me trata com calma que eu volto. E ele volta mesmo. Volta quando você come o que equilibra seus hormônios. Volta quando você bebe água. Volta quando você dorme bem. Volta quando você relaxa. Volta quando você se permite sentir. Você não perdeu o desejo. Ele só precisa de um pouco de espaço, um pouco de energia e um pouco de nutrição para florescer de novo. E quando ele floresce, ele transforma não só sua vida íntima, mas sua autoestima, sua alegria e sua relação com o próprio corpo. Porque no fim das contas, o alimento mais poderoso para o desejo feminino é o cuidado. E toda mulher que se cuida redescobre, mais cedo ou mais tarde, a própria capacidade de sentir prazer, de sentir a vida passando pelo corpo, de sentir desejo de novo, de sentir vontade de estar presente consigo e com o outro. A maturidade não apaga o desejo, a maturidade fortalece. E quando você nutre o corpo com amor, ele te devolve aquilo que parecia perdido, a lembrança de que você ainda é inteira, viva e profundamente capaz de sentir.